Então é com muita alegria no nosso coração que a gente começa aí a leitura de mais um capítulo da Bíblia. Essa Bíblia é uma Bíblia que você pode encontrar no Google digitando assim, Bíblia Viva e-mail. É uma Bíblia que ela é uma linguagem assim mais atualizada, né? Ela é uma linguagem mais atual, né? Você possa ler ela, ler outras versões também, né? Então diz assim, Mateus 14. Quando o rei Herodes ouviu a respeito de Jesus, disse aos seus homens, este deve ser João Batista, que voltou a viver novamente, e por isso que ele pode fazer esses milagres. Pois Herodes tinha mandado acorrentar João na prisão por exigência de sua esposa Herodias, ex-esposa do seu irmão, porque João tinha dito a ele que estava errado casando-se com ela. Ele quis matar João, mas estava com medo de uma revolta do povo, porque o povo todo acreditava que João era o profeta. Mas numa festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias executou uma dança que agradou muito o rei. Por isso ele jurou dar-lhe qualquer coisa que quisesse. Então, por insistência de sua mãe, a moça pediu a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou aflito por causa do seu juramento, e porque não queria voltar atrás diante de todos os seus convidados. Deu-lhes as ordens necessárias. E assim, João foi degolado na prisão. E a sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à moça que levou a sua mãe. Então os discípulos de João vieram em busca do seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus o que havia acontecido. Logo que Jesus recebeu a notícia, saiu sozinho num barco para uma região distante, a fim de ficar só. Mas o povo viu para onde ele tinha ido, e de muitas vilas seguiram Jesus por terra. Assim, quando Jesus saiu do deserto, uma vasta multidão estava esperando por ele. Teve pena dele e curou os seus doentes. Naquela tarde, os discípulos vieram e ele lhes disseram, já passou a hora do jantar. Já não há nada para comer aqui no deserto. Mande este povo embora, para que eles possam ir às vilas e comprar alguma comida. Mas Jesus respondeu, isso não é necessário. Vocês é que devem alimentar a multidão. Como? Exclamaram eles. Nós temos aqui exatamente 5 pãezinhos e 2 peixes. Tragam isso aqui, disse ele. Então ele mandou o povo sentar-se na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos para o céu e pediu a bênção de Deus sobre a refeição. Logo partiu o pão e deu aos seus discípulos e colocaram diante do povo. E cada um comeu até ficar satisfeito. Quando os cestos foram recolhidos, havia 12 cestos de sobra. Cerca de 5.000 homens estavam na multidão aquele dia, além de mulheres e crianças. Logo depois disso, Jesus mandou os seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado. Enquanto ele permanecia ali, a fim de despedir o povo para suas casas. Então, feito isso, ele subiu a montanha para orar. Caiu a noite e lá no lago os discípulos estavam em dificuldade, pois o vento tinha levantado e eles lutavam com o mar muito agitado. Perto das 4 horas da madrugada, Jesus veio até eles caminhando por cima da água. Eles gritaram de medo, pois pensaram que fora um fantasma. Mas Jesus logo tranquilizou-os, disse-lhes, não tenha medo, sou eu. Então Pedro gritou, Senhor, se realmente é o Senhor, diga-me que eu vá caminhando por cima da água até onde o Senhor está. Pois não, disse o Senhor, venha. Assim Pedro saiu do barco e caminhou por cima da água na direção de Jesus. Mas quando ele olhou em volta para as ondas altas, ficou cheio de pavor e começou a afundar. Salva-me, Senhor, gritou ele. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e salvou o homem de tão pequenina fé. Por que você duvidou? Disse Jesus. E quando eles subiram no barco, o vento parou. Os outros ficaram muito admirados e assustados. Realmente o Senhor é o Filho de Deus, exclamaram. Eles desceram do barco do outro lado do lago de Genezaré. A notícia da chegada deles espalhou-se depressa pela cidade. E logo o povo estava correndo ao redor, mandando todo mundo trazer os seus doentes para serem curados. Os doentes pediam que deixasse tocar, mesmo que fosse na barra do seu manto,
e todos os que faziam isso saravam. Então, terminamos mais um capítulo, Mateus 14. Que Deus continue suprindo e abençoando você poderosamente. Que Deus possa revelar coisas grandes e tremendas para você, coisas que ainda você não sabe. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí logo abaixo do canal, tem uma parte aí para você dar um joia. Inscreva no nosso canal, certo? Compartilhe. Embaixo do vídeo tem como compartilhar. Compartilhe essa mensagem, essa leitura com outras pessoas. Vamos todos fazer o reino de Deus crescer, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.